Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, amigos que nos assistem, nos ouvem através de diversos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados. Nós estamos diante de um país com 12 milhões de desempregados, com um déficit das contas da ordem de 170 bilhões de reais, ou seja, o governo que aí passou, o governo do PT, deixou despesas a mais do que a receita do nosso país em 170 bilhões de reais, ou seja, ou se fazem cortes ou se aumenta imposto. Então, o atual governo, Michel Temer, tem tentado buscar o melhor caminho para equilibrar as contas públicas. Agora, sem dúvida, para que as contas públicas possam ser equilibradas, precisa-se de produtividade, precisa-se de desenvolvimento da economia, da desburocratização do nosso país, que é um dos grandes entraves do crescimento do nosso PIB. E as notícias que aqui eu tenho são muito preocupantes. Para se ter uma ideia, recentemente foi divulgado um levantamento realizado em 140 países, em que o Brasil figura na penúltima posição no quesito facilidade para cumprir exigências regulamentórias. Ou seja, a burocracia do nosso país, entre 140 países, deputado Rafael Mota, é a penúltima do mundo. É um país travado, é um país em que o empresário gasta horas e horas e horas e milhares de reais para tentar destravar a máquina pública. Um outro ranking de competitividade foi feito em 2016, o país perdeu espaço no ranking mundial mais uma vez e caiu de 57 para a colocação de 56 entre 61 países, de acordo com o relatório global de competitividade. Esse relatório divulgado no último maio desse ano. O que nós precisamos, senhor presidente, é de um país em que tenha coragem de pensar o amanhã. Num país que não tenha um governo populista que só pense em apadrinhar os seus correligionários, os seus seguidores. Ontem aqui citei um fato do seguro-defesa dos pescadores, em que o atual governo cortou só no Distrito Federal 50 mil pescadores. Você imagine o Distrito Federal ter mais do que 50 mil pescadores, ou seja, isso era a prática do governo passado, que não respeitava o dinheiro público e fazia gastanças irresponsáveis. O que nós temos hoje é que destravar o Brasil, e um dos formatos que será possível para fazer isso é o Estado brasileiro se tornar um facilitador dos negócios e não um fator de dificuldade de negócios, reduzindo, por exemplo, o tempo para se abrir uma empresa e estar em dia com as obrigações tributárias. E dentre tantas reformas que são fundamentais para o crescimento do país, e discussão e aprovação nessa casa, como é o caso da reforma previdenciária, da reforma trabalhista, a reforma tributária, que aqui eu cito no momento em que são destravar as burocracias para a manutenção de uma empresa, nós passamos pela reforma tributária. Uma outra sugestão que deixo aqui para que nós possamos melhorar nesse ranking de burocratização do nosso país é diminuir o chamado custo Brasil, ou seja, é reduzir a burocracia e investir na infraestrutura do nosso país, facilitando o escoamento de produção e articulação da cadeia produtiva, o que reduziria, para se ter uma ideia, um custo para o produtor e, consequentemente, para o consumidor final. As empresas perdem algo em torno de 4,3 bilhões de reais por ano por causa do excesso de burocracia. Esta conta leva em consideração que o que as empresas gastam indo atrás de documentos e carimbos da administração pública custam aos cofres algo em torno de 4 bilhões de reais. Portanto, senhor presidente, eu não posso deixar aqui de trazer essa minha preocupação diante de um governo passado que gastou de uma forma irresponsável os recursos públicos, que sobem constantemente à tribuna para criticar o atual governo que está fazendo o dever de casa que eles não tiveram coragem de fazer, porque tiveram 3 mandatos, se venderam como salvadores da pátria e não fizeram nada a não ser apadrinhar
os aliados do governo, quebrando as finanças públicas, jogando dinheiro público para cima para proteger o projeto de poder deste governo chamado Partido dos Trabalhadores. E vim aqui defender a aprovação, sim, senhor presidente, da reforma previdenciária para que as futuras gerações possam ter o direito de receber a sua aposentadoria. A reforma trabalhista para garantir direitos individuais do trabalhador, a CLT de 1943. Nós precisamos oxigenar a lei maior que defende o trabalhador brasileiro e proteger o empresário, que é quem faz a economia girar, para que ele possa aumentar os postos de trabalho do nosso país. E por que não dizer uma reforma tributária para, de uma vez por todas, quebrar as amarras da burocracia do nosso país e fazer com que o governo e com que o Brasil possa voltar a ser um país desenvolvido, onde o povo brasileiro tem orgulho de viver. Muito obrigado pela tolerância, e era essa a preocupação que eu queria deixar no plenário dessa casa, pedindo que o meu pronunciamento conste da ordem do Brasil. Muito obrigado.